Oi, pessoal! Aqui quem tá falando é Valesca, monitora do módulo de Metabolismo, Nutrição e Estilo de Vida 1. Então, aqui a gente vai ter uma aula rapidinha sobre a revisão do módulo, tá? Eu vou tentar fazer um aulão, né, geral, que fala um pouquinho sobre todos os assuntos do módulo. Bom, o conteúdo programático desse módulo basicamente de forma resumida, é o metabolismo dos macronutrientes. Os macronutrientes envolvem os carboidratos, os lipídios e as proteínas. A gente vai falar um pouco também da fisiopatologia relacionada ao metabolismo, ou seja, doenças do distúrbio de lipídios, doenças do distúrbio do catabolismo de proteínas, até doenças relacionadas ao excesso de tecido adiposo, que envolvem consequências mentais também, né? Distúrbios psiquiátricos, como, por exemplo, anorexia, bulimia, enfim. Falaremos um pouco das fisiopatologias de vários sistemas e falaremos também dos órgãos anexos do sistema digestivo, como o fígado, pâncreas. Falaremos também de órgãos relacionados ao metabolismo em si, que aí entra as glândulas adrenais, a glândula tireoide e o tecido adiposo também. Então, esses são os principais tópicos abordados nesse módulo. Então, a gente vai começar falando do sistema digestório. Qual é a função do sistema digestório? Se a gente se alimenta, a gente vai digerir esses alimentos e o produto final da digestão desses alimentos vão servir para nutrir o nosso corpo, então tem uma função de nutrição, e também para as reservas energéticas do nosso corpo, para conseguir fazer diversas reações químicas. E isso é o que a gente chama de metabolismo. Então, a nossa taxa metabólica basal e a nossa nutrição, ela ocorre através do sistema digestório. E ela ocorre através de várias etapas. O nosso sistema digestório tem a etapa da alimentação, a etapa da digestão, da absorção e da defecação. O que importa agora para o nosso módulo é focar na digestão e absorção. A digestão é a quebra dos alimentos em produtos menores e a absorção é o que tem de mais ainda importante, porque é o que vai nos dar os produtos finais da digestão, que estes sim vão ser usados para nutrir e para o metabolismo corporal. Quais são os componentes do sistema digestório? Ele é composto pelo tubo digestivo, que vai da boca até o ânus, ou seja, é o tubo por onde passa o alimento. É como se fosse um cano. O alimento só passa, não tem muita função além de passagem. E a outro componente do tubo do sistema digestório, que é ainda mais importante, são os órgãos anexos, ou seja, os alimentos não passam por eles, ou seja, não faz parte desse tubo, mas tem funções relacionadas e são fundamentais para o processo de digestão. Quais órgãos são esses? A língua, os dentes, né, que fazem a mastigação, a trituração dos alimentos, as glândulas salivares, que possuem determinadas enzimas digestivas também, assim como a língua, o pâncreas, que está aqui, o fígado e a vesícula biliar. Então, esses três órgãos aqui, o fígado, a vesícula e o pâncreas, são os principais órgãos anexos que iremos abordar nesse módulo e eles têm funções bem específicas na digestão, nutrição e metabolismo dos alimentos. Então, esses órgãos anexos, a gente tem aqui o pâncreas, que eles têm funções exócrinas e endócrinas. As funções exócrinas do pâncreas estão diretamente relacionadas ao sistema digestivo, porque o pâncreas libera um suco pancreático que faz a digestão dos alimentos. Já o pâncreas endócrino é composto pelas ilhotas de Langerhans, que são células pancreáticas que fazem o metabolismo do carboidratos. Elas produzem hormônios que vão atuar também na digestão, mas através de hormônios e não de enzimas digestivas.
Já o fígado, ele tem função no metabolismo de todos os macronutrientes, tanto os lipídios como os carboidratos, como as proteínas, e ele também participa da desintoxicação, armazenamento de produtos de substâncias lipoproteicas, como vitaminas, vitamina A, D, E, K. Ele também armazena lipídios, armazena minerais, faz parte do sistema imunológico, ele também faz parte da degradação e metabolismo dos medicamentos que a gente consome. Então, os medicamentos têm excretas que são jogadas fora, e quem faz a degradação é o fígado. Assim como quem faz o metabolismo dos remédios que a gente toma, da maioria dos remédios, né, também é o fígado. Então, o fígado é um órgão com múltiplas e inúmeras funções. São muitas, muitas, muitas as funções do fígado e a gente vai abordar isso melhor em outra aula. Já a vesícula, ela tem a função de armazenar, concentrar e secretar a bile. E a bile, ela nada mais é do que um suco digestivo que fica aqui armazenado na vesícula e é jogado para o duodeno, que é a porção inicial do intestino. E quando cai ali no duodeno, faz parte do metabolismo dos lipídios. Os macronutrientes, eles são digeridos, como eu já falei, né? Os carboidratos, os lipídios e as proteínas. E tem etapas nessa digestão dos macronutrientes. Como, por exemplo, assim que a gente consome um carboidrato, ele vem em forma de amido. Então, todos os alimentos que têm amido, eles são feitos de carboidrato, né? Então, o que acontece com esse amido? A enzima amilase salivar, como o próprio nome já diz, amilase que vai quebrar o amido. Tudo que tem ase é uma enzima que vai degradar uma coisa em outra. No caso da amilase salivar, vai degradar amido. E por que salivar? Porque é uma enzima que está presente na saliva. Então, é muito fácil se você ir pela lógica do nome. Então, a enzima amilase salivar vai quebrar o amido em maltose. Assim como a amilase pancreática, ou seja, liberada pelo pâncreas, vai quebrar o amido em maltose. Já a maltose, ela é convertida em glicose através da enzima maltase. A sacarose, vai ser convertida em frutose mais glicose a partir da enzima sacarase. E a lactose vai ser convertida em galactose mais glicose através da enzima lactase. Lembra? Tudo que tem ase é enzima. Se não tiver ase, é porque não é uma enzima. Então, para vocês não confundirem o nome, tá? Lactase é a enzima, lactose é o produto que vai ser convertido por essa enzima. Já os lipídios, eles são digeridos inicialmente lá pela língua e pelo estômago também, através das enzimas lipase lingual e lipase gástrica. O que elas vão fazer? Elas vão quebrar um lipídio grande em moléculas um pouquinho menores, para facilitar a emulsificação pela bile. Então, a bile vai emulsificar esses lipídios menores que foram degradados, diminuídos pelas lipases, facilitando a ação das enzimas lipase pancreática e lipase entérica, ou seja, a lipase liberada pelo intestino delgado e a lipase liberada pelo pâncreas. E aí, o que vai acontecer? Quando esses lipídios menores chegarem no intestino delgado, eles vão ser absorvidos. Porém, a gente precisa lembrar que os lipídios são moléculas apolares. Deixa eu anotar aqui. Então, é importante lembrar que o lipídio, ele é apolar. O que significa apolar? Ele não é solúvel em água. O nosso sangue, ele é polar, ele é solúvel em água. Então, os lipídios, quando forem absorvidos pelos enterócitos lá no intestino delgado, ele não pode ser jogado diretamente no sangue, porque se ele cair direto no sangue, ele não fica solúvel. Então, não pode. Então, o que acontece? O que ele faz, já que ele não pode ir direto? Primeiro, ele forma quilomícrons e depois esses quilomícrons transportam o glicerol e o ácido graxo
pela corrente sanguínea, para então ir para o sangue. E o que são esses quilomicrons? Os quilomicrons são moléculas que transformam substâncias apolares em polares. Como? Quilomicrons são, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui tem proteínas e aqui tem moléculas polares. Os quilomicrons nada mais são do que pequenas proteínas que se unem com pequenas moléculas polares, formando um quilomicron. Digamos, vamos supor que seja isso, tá? Então, imaginando que o quilomicron é uma molécula que tem propriedades apolares e polares, das duas propriedades, isso facilita o transporte pelo sangue. Por isso que os lipídios, eles devem ser transformados em quilomicrons durante a absorção, eles são transformados, né? Para então serem transportados para o sangue em forma de glicerol e ácido graxo. Deixa eu apagar isso daqui. Então, voltando, a gente falou da digestão dos carboidratos, digestão dos lipídios e agora nós vamos falar da digestão das proteínas. Então, as proteínas, o que acontece? A gente se alimenta e elas descem pelo tubo digestivo até o estômago. Quando chega no estômago, o estômago libera o suco digestivo chamado suco gástrico. Esse suco gástrico possui várias substâncias, entre elas o HCl, que é o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, ele descalcifica fragmentos ósseos, que geralmente as proteínas, olha como que é uma proteína, geralmente ela está acompanhada de fragmentos ósseos, né? Então, o ácido clorídrico vai fragmentar o osso e vai chegar na proteína e vai fazer o quê? Além do HCl, além de descalcificar os fragmentos ósseos, vai ativar o pepsinogênio em pepsina. Gente, na medicina, tudo que termina com ênio, as substâncias que terminam com ênio, são substâncias inativas. Então, elas precisam de alguma coisa para serem ativadas, serem moléculas que vão realmente cumprir a sua função, ou seja, estão ativas. Então, o HCl vai pegar o pepsinogênio que está inativo e vai transformar ele em pepsina, que é uma substância ativa. Essa pepsina vai lá para o intestino delgado e no intestino delgado o suco entérico, ou seja, o suco digestivo do intestino delgado, vai liberar uma enzima chamada enteroquinase. Lembra que tudo que termina com ase é uma enzima que vai converter uma coisa em outra? A enzima enteroquinase vai converter o tripsinogênio, uma substância inativa, vai converter em tripsina. Tripsina é a substância ativa. A tripsina também é liberada pelo suco pancreático. E aí, o que ela faz? A tripsina, ela converte quimiotripsinogênio em quimiotripsina. Então, a tripsina pega o quimiotripsinogênio e transforma ele em quimiotripsina. Assim como outra enzima vai agir, a enzima propeptidase. O que a propeptidase faz? Ela transforma peptidase. Ela vira, a propeptidase vira peptidase quando entra em contato com a quimiotripsina. E aí, o que acontece? O suco entérico também possui, então o suco entérico, além da enzima enteroquinase, possui também enzimas dipeptidases. Como o próprio nome diz, se tem ase, vai converter uma coisa em outra. O que vai converter as dipeptidases? O nome já diz, vai converter dipeptídeos em
aminoácidos. Os aminoácidos são o produto final da digestão de proteínas. Então, vamos recapitular tudo que a gente falou agora? O carboidrato vai ser digerido até formar glicose. O lipídio vai ser digerido até formar ácido graxo e glicerol. E as proteínas vão ser digeridas até formarem aminoácidos. E o que vai acontecer com o produto final desses macronutrientes? Ou seja, o que vai acontecer com a glicose, o ácido graxo, o glicerol e os aminoácidos? Eles vão ser usados para nutrição corporal. Como? Os nutrientes, eles são o quê? Eles são usados para fazer reações no nosso corpo, reações químicas. E essas reações químicas necessitam de energia para acontecerem. A taxa de energia usada para acontecer essas reações metabólicas é chamada de taxa metabólica basal. Então, participam da taxa metabólica basal, ou seja, participa das reações metabólicas, órgãos como a tireoide, a glândula adrenal, que é uma glândula que fica aqui em cima dos rins, o pâncreas, que também é uma glândula, e o tecido adiposo. Então, como que elas participam da taxa metabólica basal? A partir da alimentação, que é todo o mecanismo que eu já expliquei de digestão dos macronutrientes, né? Então, digestão dos macronutrientes. Além disso, o tecido adiposo. Mas por que ele participa? Porque ele armazena energia. Porque ele armazena energia, desculpa. E a tireoide? A tireoide, ela produz hormônios tireoidianos, que é o T3 e o T4. Ele estimula a respiração celular aeróbica. A respiração celular aeróbica, vou dar até um spoiler aqui, nada mais é do que a forma que a célula produz ATP. O que é ATP? ATP é uma molécula, é uma moeda energética. É a forma de energia das células. Além disso, existem também outros hormônios que participam do metabolismo. Que hormônios são esses? A insulina, produzida pelo pâncreas, a testosterona, produzida pelas adrenais, e o hormônio do crescimento, o GH. O sistema nervoso também participa da taxa metabólica basal através do sistema nervoso simpático, que esse sistema nervoso simpático ele é ativado pelos hormônios do estresse, o hormônio cortisol, o hormônio do estresse, aliás. Esse hormônio do estresse é liberado pelas adrenais e ele é liberado em situações de estresse ou exercício físico. O que ele faz? Ele estimula o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático estimula de novo as adrenais a liberarem epinefrina e norepinefrina, também conhecido como adrenalina, que é um hormônio e um neurotransmissor que aumenta o metabolismo, então aumenta a taxa metabólica basal. Além disso, fatores como idade, sexo, clima, sono, estado metabólico, estado nutricional, também são formas de participar do metabolismo e, consequentemente, atuar e regular a taxa metabólica basal. Tudo isso que a gente falou até agora, ainda é uma introdução ao módulo. Então, vocês viram basicamente tudo o que a gente vai ver nesse módulo. Agora, eu vou falar rapidinho sobre o metabolismo dos carboidratos. Ou seja, o metabolismo, esse metabolismo aqui, lembra dessa digestão? Como que foi feita a digestão do carboidrato? A digestão do carboidrato teve um produto final, que é chamado de glicose, lembra? Essa glicose ela é usada como fonte energética e é a principal
principal fonte energética do nosso corpo. Então, o nosso metabolismo, o nosso corpo, quando ele precisa de energia, ele está precisando de um gás, o que ele faz? Ele usa glicose para obter essa energia. Então, após o final da digestão e da absorção dos carboidratos, a gente tem a glicose e o destino da glicose depende da necessidade das células. Ou seja, se a minha célula estiver precisando de energia, ela vai usar a glicose. A glicose vai entrar dentro da célula e vai fazer a respiração celular. Lembra que eu falei de uma molécula chamada ATP? Essa molécula ela vai ser usada como fonte energética. Então, lembra que eu falei que o ATP é uma moeda energética? Então, ele vai ser usado como fonte de energia e é a principal fonte de energia. A glicose, se ela for usada para fazer energia, né? Se a célula estiver precisando de energia, ela usa a glicose para produzir ATP e obter energia. Porém, a glicose que não é usada, vamos supor que você coma mais glicose, você come mais carboidrato do que você precisa de energia. Então, vai sobrar um pouquinho de glicose, né? Essa glicose restante que não foi utilizada, ela é armazenada em forma de glicogênio. Esse processo de armazenamento do glicogênio é chamado de glicogênese. Pessoal, na medicina, tudo que chama gênese, não só na medicina, na vida, né? Tudo que é gênese significa formação. Não só na medicina, né? Por exemplo, o capítulo Gênesis da Bíblia fala sobre a formação das coisas. Então, se eu tô pegando glicose e a partir dela eu tô guardando glicogênio, significa que eu tô formando, então eu tô formando glicogênio. Esse processo chamado de glicogênese. Quando vocês associam o nome das coisas, quando vocês entendem o nome das coisas, tudo fica mais fácil, é muito mais fácil de associar. Então, no dia que vocês esquecerem o que significa glicogênese, e isso aqui cai muito em prova, é muito importante saber o que significa as terminologias. Se cair na prova e você esquecer, é só lembrar que gênese é formação. Formação de quê? De glico. Glico é o quê? Glicogênio. Então, a glicose, que não foi usada para captar energia, ela estava sobrando, ela foi armazenada. Ela foi armazenada onde? Ela foi armazenada no fígado e nos músculos. No fígado, as células do fígado são chamadas de hepatócitos e os músculos são as fibras, né? Então, as fibras musculares esqueléticas vão armazenar. Esses depósitos, se eles estiverem cheios, ou seja, não tem como armazenar no fígado, porque já está cheio, não tem como armazenar no músculo, já está cheio, o que vai acontecer? Os hepatócitos, as células hepáticas, elas vão pegar essa glicose que não conseguiu armazenar em forma de glicogênio e vai transformar essa glicose em triglicerídeos. Os triglicerídeos, eles vão ser armazenados, eles vão ser guardados no tecido adiposo. Por quê? O armazenamento no fígado já esgotou. Então, já tá cheio, ó. Se já tiver cheio, eu levo pro tecido adiposo. Então, eu vou ser armazenado em forma de gordura. Então, triglicerídeos nada mais é do que glicose armazenada em forma de gordura. Então, vamos recapitular o que a gente viu até agora para vocês não ficarem perdidos. Se as células, a gente foi comer o carboidrato, né? Se o carboidrato, a gente comeu carboidrato, o carboidrato foi digerido e transformado em glicose.
Se as minhas células estiverem precisando agora de energia, as células vão pegar essa glicose e vai transformar ela em energia, em ATP, a partir da respiração celular. Agora, a glicose que não foi usada para a produção de energia, ela vai ser guardada. Ela vai ser guardada no fígado e nos músculos em forma de glicogênio. Agora, vamos supor que o glicogênio não tem mais espaço, não tem mais onde guardar glicogênio. O fígado não cabe mais. A pessoa já consumiu glicose em excesso demais e já está com muito glicogênio guardado no fígado. Esse fígado vai pegar essa glicose e vai armazenar em forma de gordura lá no nosso tecido adiposo, ou seja, a gente vai começar a engordar. Tá consumindo carboidrato demais, tá com muito carboidrato em excesso, a gente começa a engordar. E esse estoque de gordura, ele é infinito. Ou seja, eu posso ir engordando até ficar obesa. E a gente vai falar sobre obesidade também nesse módulo. Futuramente, vamos supor que ainda não estocou muito, ou seja, eu não engordei. Armazenou em forma de tecido adiposo, mas armazenou só um pouquinho. Não precisou armazenar muito porque eu mudei meus hábitos alimentares. Eu comecei a fazer dieta e agora as minhas células estão precisando de ATP. Então, se as minhas células começarem a precisar de ATP, o que meu corpo vai fazer? Ele vai pegar o que está armazenado, a glicose armazenada, e vai transformar em glicose. Então, vamos supor que eu estou precisando de energia, eu vou pegar a glicose guardada em forma de glicogênio e guardada em forma de gordura, que são os triglicerídeos, e eu vou reconverter para glicose. Aí eu vou pegar essa glicose e vou transformar ela em ATP. Agora, se vamos supor que eu já fiz isso, as minhas células precisaram de ATP, eu converti o glicogênio, eu converti o triglicerídeo e agora acabou os meus estoques, mas o meu corpo continua precisando de glicose. Ou seja, vamos supor que eu estou fazendo um jejum de vários dias, eu estou em uma situação de extremo jejum, eu não tenho mais de onde tirar glicose e eu tô precisando muito de energia, eu já tô muito fraca. Nesse caso, eu vou estar em um estado de hipoglicemia, ou seja, semia significa emia, é a quantidade no sangue. Glicemia aqui está referindo a glicose. Hipo significa pouco. Ou seja, eu tô com pouca glicose no meu sangue. Lembra que eu falei que é muito importante vocês saberem as terminologias na medicina? Pois é. Então, vamos supor que eu entro nesse estado hipoglicêmico. A minha glicemia está muito baixa. O que vai acontecer? O pâncreas, ele vai liberar um hormônio chamado glucagon. Além disso, a suprarrenal, aquela glândula adrenal, vai liberar epinefrina. E esses dois hormônios vão fazer o quê? Vai decompor o glicogênio guardado em glicose. Então, ele vai fazer esse processo aqui, ó, vai pegar glicogênio e vai convertê-lo em glicose. Esse processo de quebra é chamado de glicogenólise. Na medicina, tudo que termina em lise significa quebra. Ou seja, eu vou quebrar o glicogênio guardado e vou transformar ele em glicólise. Então, eu estou fazendo esse processo de glicogenólise, estou quebrando glicose, jogando na corrente sanguínea para repor o meu nível de glicose no sangue. Estou repondo o nível de glicose, porém, vamos supor que eu continuo em jejum. Eu continuo em um estado de catabolismo. Eu continuo passando fome e precisando de energia. Esse processo aqui não foi suficiente.
eu converti glicogênio, converti triglicerídeo de glicose, nada disso foi suficiente. O que vai acontecer? O meu corpo, ele vai começar a catabolizar. Catabolizar também significa quebrar. Vai catabolizar os triglicerídeos e agora vai catabolizar também proteínas como fonte de energia. Ou seja, eu vou começar a perder massa muscular. Nossa! Massa muscular, a gente sabe que é importante e que a gente não pode perder, porque proteína é uma substância extremamente importante. Então imagina se eu tô quebrando proteína, eu tô destruindo as proteínas do meu corpo para conseguir energia. Meu corpo tá num estado de sede tão grande por energia, tá tão cansado, precisando tanto de energia que eu tô quebrando uma fonte extremamente importante do meu corpo. Isso não pode acontecer. Então, isso só acontece caso o nosso corpo esteja passando muita fome, ingerindo pouquíssimo carboidrato ou eu esteja com algum distúrbio hormonal. Ou seja, eu tô com algum distúrbio no meu pâncreas, na liberação dele de glucagon, ou eu tô com algum distúrbio na liberação das suprarrenais, ou a minha tireoide tá produzindo muitos hormônios tireoidianos, eu tô com a taxa metabólica basal muito aumentada, então eu tô precisando muito de energia para suprir essa demanda metabólica do meu corpo. Nesses casos, acontece essa quebra de proteína para produção de glicose e, consequentemente, produção de ATP. Esse processo de produção de glicose a partir de outras fontes que não o glicogênio é chamado de gliconeogênese. E ele é estimulado por hormônios como cortisol, adrenalina e glucagon, como já foi falado. Lembrando que o cortisol é o hormônio do estresse, a adrenalina é o hormônio do sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso de luta ou fuga, ou seja, também está relacionado com estresse, com prática de atividades físicas extenuantes, né? Exercícios físicos intensos. E o glucagon liberado pelo pâncreas. Então, o que esses hormônios fazem? Eles vão lá nos hepatócitos, lembra o que são os hepatócitos? As células hepáticas, e estimulam essas células a formar glicose. Essa glicose é a partir de outras fontes, ou seja, não é, um xizinho aqui representa não é a partir de glicogênio. Ou seja, não é a partir da fonte habitual de glicose, que é a principal fonte de armazenamento de glicose, e sim a partir de outras fontes, como os triglicerídeos, aí nesse caso vai quebrar a gordura, ácido lático, nesse caso é através da respiração celular anaeróbica, que é a respiração a respiração que ocorre na ausência de oxigênio, que tem como produto final o lactato, ácido lático, ou através da quebra das proteínas, ou seja, vai usar aminoácidos. Lembra que quando eu tenho a digestão final de proteínas, eu tenho os aminoácidos? Pois é, então eu quebro proteínas, formo aminoácidos e uso os aminoácidos para produzir glicose. Ou eu uso ácido lático para produzir glicose, ou eu uso os triglicerídeos para produzir glicose. Quando eu tenho glicose a partir de uma dessas três fontes, eu chamo esse processo de gliconeogênese. Lembra o que significa gênese? Formação. E neo, o nome é bem claro, né? Neo significa novo. Então eu vou produzir glicose a partir de novas fontes. Então, a gliconeogênese é a formação de glicose a partir de novos substratos sem ser o glicogênio. Então, é muito importante vocês saberem a diferença de glicogênese e gliconeogênese e glicogenólise. Tá bom?
glicogênese, formação de glicogênio como armazenamento de glicose. Glicogenólise é a quebra de glicogênio para formar glicose. Gliconeogênese é a formação de glicose a partir de novas fontes, a partir de outras fontes. Então, essa gliconeogênese ela é importante para manter o nível de glicose equilibrado ao longo dos intervalos de refeição, né? Então, se eu tiver num jejum prolongado, eu vou acabar fazendo gliconeogênese. É muito importante vocês entenderem essas fontes energéticas para esse módulo, tá bom? Esse daqui é um dos principais assuntos e o mais cobrado em provas. A gente vai discutir de novo esse assunto em várias aulas. Agora, a gente vai falar na próxima aula sobre a respiração celular e iremos também ainda ter aulas, fiquem atentos, tá? Porque a gente vai falar em outras aulas sobre o pâncreas, a gente vai ter uma aula de pâncreas, a gente vai ter também, isso aqui são todos os slides que a gente vai ter, tá? Vai ter uma aula só sobre fígado, uma aula só sobre glândulas adrenais, uma sobre o tecido adiposo. E em todas elas a gente vai discutir também as doenças relacionadas a esses órgãos e tecidos, tá? Então a gente vai falar também sobre tireoide. E eu acho que é só. Depois, no finalzinho, a gente pode fazer uma aulinha, umas resolução de questões, tá? E umas revisões. Então, essa aula aqui é mais uma introdução, uma revisão geral para vocês terem noção do que vai cair no módulo. E essa aula serve também para vocês estudarem e revisarem para a prova. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não deixem de me contatar. Podem falar comigo pelo WhatsApp, que eu não tem problema nenhum. Deixa eu abrir aqui alguma página que mostre para vocês meu contato, que aí facilita para vocês entrarem em contato comigo. Deixa eu achar aqui. Ai, meu Deus, cadê? Aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fique à vontade para tirar dúvida e esse aqui é o meu contato, 73999415070. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Tchau, tchau.